Pai, Senhor Espírito Santo, eu quero te entregar essa pregação desta noite, essa mensagem, ó Pai, que pode mudar a história desta pessoa que se encontra aqui. Eu não sei, meu Deus, se essa pessoa já te aceitou como Salvador. Eu não sei se um dia ela esteve na tua presença e se desviou. Senhor, eu sei que essa mensagem pode mudar a história da vida dela, da vida dele. Por isso, Espírito Santo, usa a minha boca nesta noite, com aquele que vai ouvir esta mensagem também, na internet, ó Pai. Fala através de mim, para o teu nome ser glorificado, em o nome de Jesus. Que todos digam amém. Você pode aplaudir bem forte o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, poder sentar, em nome do Senhor Jesus. Preste bem atenção nessa palavra, porque às vezes a gente lê a Bíblia, a palavra, tão rápido, que a gente não consegue meditar no que está lendo. Aleluia. Eu vi um pregador essa semana pregando, e esse pregador, ele é um senhor já, também já, com seus 60 lá, só que ele é todo moderno, ele prega de óculos escuros, com a roupa meio assim, sabe? Aleluia. Ele tem uma voz rouca, ele dá o folhetim no trem e começa a pregar, aleluia. E ele falou uma coisa interessante, que quando você fica com o celular o tempo todo ligado, a sua mente absorve aquilo que você vê e o que você ouve. Muitas das vezes nós não temos tempo para ler a Bíblia, mas temos tempo para ver e ouvir o celular. Ele falou uma coisa interessante, e isso me chamou a atenção, e é uma verdade. Por isso que nós temos que ter dar toda a importância de ler a palavra com calma. Está escrito: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Os olhos de Deus me viu quando eu ainda estava se formando. E no teu livro, todas estas coisas foram escritas. Preste bem atenção. Deus está aqui mostrando para você e para mim, que essa criança está aqui, ó, ele está com 6 meses, 8 meses. Mas eu vi essa criança no ventre da mãe dele. Está lá, ó. Mas Deus já tinha visto muito antes, aleluia, essa criança, quando estava ainda o quê? Informe, em formação, quando era um embrião ainda, aleluia, um feto, oh glória a Deus. Deus viu, aí diz o texto: e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Ou seja, fala para o teu irmão assim: você tem uma história. Então diga bem forte: você tem uma história, e Deus está escrevendo a tua história, aleluia. O que chama atenção é que quando uma pessoa ela morre, aleluia, e lá no cemitério tem um livro, e nesse livro está escrito o nome da pessoa, o dia que ela nasceu e o dia que ela morreu. Mas naquele livro lá no cemitério não está escrito a história daquela pessoa, não está escrito a história dela, só está escrito o dia que ela nasceu e o dia que ela morreu, aleluia. Mas a história daquela pessoa, só quem conhece no mais profundo quem é Deus, aleluia. É por isso que Deus tem uma história para a tua vida, Deus tem uma história para a minha vida. Deixa o Senhor, aleluia, fazer da forma como Ele quer, do jeito dEle. Ele continua dizendo: as quais iam sendo dia a dia formadas. Ou seja, olha para cá por favor, tem hora que eu e você reclamamos do nosso dia, né? Ah, esse dia não está bom. Ah, esse dia está isso. Ah, esse dia está aquilo. Olha só quem fez esse dia para você, ó. Os quais iam sendo dia a dia formados. Quem cria o dia da tua história é Deus. Então não reclame de Deus porque o teu dia não foi como você queria. Talvez esse domingo de hoje não foi como você queria. Talvez o domingo que eu estou aqui hoje não foi como eu pensava que ia ser. Oh glória, louvado seja Deus. Mas o que importa é que Deus já tinha escrito esse dia de hoje, aleluia, que você estaria aqui para glorificar o seu nome. Você pode aplaudir a Ele?
Oh, aleluia! E esses dias foram escritos quando ainda nem havia. Às vezes você está fazendo planos para a tua vida para amanhã, não está? Mas olha cá, por favor. Quem vai dar o certo do teu dia de amanhã, sabe quem é? É Deus. É Deus. Nós fazemos planos, mas a última palavra sempre vai vir de Deus. Então, a partir de hoje, começa a entregar o teu dia, já amanhã, na mão do Senhor. Aleluia, não tire conclusões precipitadas, ou glória, pelo que você está passando no dia de hoje, pelo que você enfrentou nessa semana, porque a palavra do Senhor diz que o melhor de Deus ainda está por vir. Se você tem fé, glorifique e exalte ao Senhor, porque tem coisa boa vindo para você ainda. Oh, aleluia! O Senhor é o autor e soberano da nossa história, amém? Ele é o autor e soberano da nossa história, é Deus. Deus também, Ele conhece cada capítulo antes mesmo de ser escrito. Ah, meu Deus do céu, aleluia! O que eu já passei, os meus 53 anos de vida não foi mole não, aleluia! Eu sempre falo que a minha vida foi mais andando de pé do que sentado ou deitado. Quem fala a verdade? A minha vida foi mais andando o tempo todo do que sentado ou deitado, aleluia. Mas Deus sabe de todas as coisas, oh glória, porque eu só tenho a que agradecer a Deus, porque tudo que Deus faz na minha vida é bom, até aquilo que dá errado é bom. Fala para o teu irmão assim, tudo que Deus faz é bom para a tua vida, até o que dá errado hoje vai ser o melhor para você amanhã, aleluia, oh glória. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia. Aleluia. Tem que a gente não entende, pastor, a nossa história. Você tem que entender que Deus está você perder hoje para você ganhar em dobro amanhã. Tem coisas que Deus tira da tua vida hoje para botar coisas boas na tua história, aleluia. Oh glória. Então exalte ao Senhor, porque é tudo o que vivemos está dentro do seu plano perfeito. Fala para o teu irmão assim: o plano de Deus é perfeito para a tua vida. Não tente comparar a tua história com a minha história, porque não são iguais. Deus fez uma história, um plano para cada vida, oh glória. Quando eu olho para você aqui nessa noite, você está fazendo parte do plano que Deus tem para mim, como eu estou fazendo parte do plano que Deus tem para você. Amém? É, pastor? Sim, aleluia. Porque Deus, diga, eu fui escolhido por Deus para um propósito. Você crê que você foi escolhido por Deus para um propósito? Que você não está aqui na nossa igreja por acaso. É o acaso, pastor. É o destino. Não. Pelo amor de Deus, não foi isso. Põe na tela, por favor. Efésios 1, versículo 11. Olha lá. Efésios 1, verso 11. Diz: Nele digo, em que também fomos feitos o quê? Herança. Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua, é a vontade de Deus, aleluia. Nós somos escolhidos por Deus, está escrito aqui, ó, nele digo. Paulo está falando assim, ó, nele Deus, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. É Deus que faz a história acontecer. É Deus que faz a história da nossa vida acontecer. Existe um propósito de Deus em tudo, aleluia. Até quando nós, aleluia, damos uma topada no chão, pastor, tem propósito de Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Por quê, pastor? Porque essa é a sua vontade. É a vontade de Deus. Você foi escolhido. Deus tem propósito contigo, aleluia. Lembra da pregação passada, aleluia? Que Deus tinha um propósito com Jonas. E Jonas foi de encontro ao propósito de Deus. Deus não que deu para Jonas, aleluia.
Foi necessário Deus trazer Jonas de volta e colocar Jonas dentro do seu propósito. Fala para o teu irmão assim: Deus tem propósito para a tua vida. Oh glória, há uma nova história Deus tem para você. Aleluia, Deus conta contigo, oh glória, para fazer aquilo a qual Ele te chamou. Não, glória a Deus. Diga: o Senhor tem para você uma nova história. Quem crê que Deus tem uma nova história para você? Você crê mesmo? Deus tem uma nova história para você. Isaías 43, 19. Olha lá. Eis que farei uma coisa nova. E agora sairá o quê? A luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho novo e rios no... Ou seja, Deus vai fazer coisas novas na nossa vida. Olha aqui, ó. Ele coloca caminho no deserto. Se você olhar o deserto não tem caminho. A pessoa saía andando, porque ela estava o quê? Andando o quê? Em volta. Mas Deus diz que vai botar um caminho, vai botar uma direção. Deus quer colocar direção na tua vida. Deus quer colocar você numa direção, aleluia. Deus quer trazer coisas novas para você, oh glória. Deixa o Senhor dirigir tua vida. Deixa o Senhor direcionar o teu caminho. E Ele continua falando: e rios no ermo, ou seja, aonde é deserto, aonde não tem nada, Deus fará um rio, ou seja, Deus trará vida aonde há morte. Aleluia! Oh glória! Porque Deus é Deus que faz coisas novas. Tem até um louvor que diz, né? Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Você crê que Deus está te abençoando nessa noite? Você crê? Então aplauda Ele, porque essa bênção é para a tua vida, aleluia. É para você, é para mim, em nome de Jesus. Quando eu estava no ermo aqui, quando eu estava sem o rio, quando eu estava sem um caminho no deserto que eu estava enfrentando, eu ouvi essa música, uma nova história Deus tem para mim. E toda aquela história que aconteceu na minha vida, eu louvo a Deus, mas aquilo ficou para trás. Para trás, pastor. Eu sabia que não ia ser fácil chegar até onde eu estou hoje. E sei que não vai ser fácil até onde Deus quer me colocar, aleluia. Eu sei que haverá momentos difíceis, mas Deus tem uma nova história. Está escrito no livro dele, a minha história. Está escrito na tua vida. Não vai ser fácil para você. Não pense que é fácil para ninguém seguir e servir a Jesus. Não pensa que é fácil, aleluia, chegar no céu. Porque não vai ser fácil para ninguém chegar no céu. Mas se você persistir em seguir a Deus, em andar no seu caminho, o céu de glória está preparado para você. Porque essa história, quem escreveu foi Deus. Aleluia! Oh glória! Estou terminando daqui a pouquinho, tá? Aleluia! Diga: Jesus mudou a história de duas mulheres. Uma jovem mulher e uma mulher mais velha. Aleluia! Vamos ver como é que Jesus, quando Ele entra na tua vida, quando Ele entra na minha vida, e você que vê nesse vídeo, Jesus quer entrar na tua vida. Ele quer mudar a tua história, como mudou essas duas mulheres aqui. Põe na tela, por favor. Aleluia. Oh, glória. Lucas 8:40. Aleluia. Olha lá. Como Jesus ele entra na história da nossa vida, olha o que acontece. E aconteceu o quê? Quando voltou Jesus, a multidão
o recebeu, porque todos estavam o quê? Esperando. Eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Segura um pouquinho aí, aleluia. Então observe bem que Jesus foi recebido, e esse varão aqui, ele era pai, e todo pai ou toda mãe quer o melhor para os seus filhos, sim ou não? Amém? E Jairo, ele viu que tinha um problema acontecendo na sua casa. Jairo viu que a situação na sua casa era desesperadora. Ele foi de encontro àquele que podia fazer uma nova história acontecer, mediante a história que estava acontecendo naquele momento. Continua. Aleluia. Porque tinha uma filha única, quase de 12, preste bem atenção nisso aqui, ó, quase de 12 anos. Você vai entender como Jesus entra na história de duas mulheres, como é que ele faz o milagre acontecer. Aleluia. Que estava a morte, e indo ele, apertava a multidão. Então observe bem que essa jovem, ela estava morrendo, estava em casa enferma, e mandaram chamar quem? Jesus. Jesus, ele vai de encontro, oh glória, e indo ele está indo para a casa de Jairo, ele está indo para a casa desta jovem mulher de 12 anos, aleluia. Essa jovem mulher está quase morta, aleluia. Louvado seja Deus. Tem hora, pastor, que a nossa vida parece que está o quê? Morrendo. Tem situações na nossa vida que parece que está morta. Oh glória! Jairo, quando olhou, viu que a sua filha estava o quê, pastor? Morrendo. Ele olhou, meu Deus, está morrendo. Eu preciso de ajuda. Ele sabia que tinha alguém que podia fazer milagre, oh glória. Nessa noite eu falo para você, eu não sei qual é a área da tua vida que está quase morrendo, oh glória. Eu não sei se é a área financeira, eu não sei se é a área da saúde, eu não sei se é o casamento, eu não sei se é a família, mas de uma coisa eu sei: Jesus pode mudar a tua história, oh glória. E indo ele, agora vamos entrar na segunda mulher, aleluia. Lucas, olha lá, ó. Olha que interessante. A jovem tinha quantos anos? 12 anos, sim ou não? Lembra? Uma jovem mulher de 12 anos. E quando Jesus está indo para a casa de Jairo socorrer essa jovem, olha quem entra na história, aleluia. Uma outra mulher, e o texto diz: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Havia quantos anos? Quantos anos? Oh, aleluia. Então vamos parar aqui um pouquinho. O tempo de vida da jovem mulher era o tempo da enfermidade dessa mulher mais velha. Aleluia. Todas duas estavam precisando de ajuda. Se você está precisando de ajuda hoje, oh glória, Jesus pode te ajudar. Se você está precisando, oh glória, de um milagre, aleluia, Jesus pode fazer. O texto vai dizer que ele está indo para a casa de Jairo atender aquela jovem de 12 anos que estava à beira da morte. E no caminho, uma mulher que estava enferma há 12 anos, que gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum poderá ser curada. Essa mulher, ela vivia a humilhação. Talvez na tua história, na tua vida, você foi humilhada, você foi humilhado, oh glória, e você carrega com você alguns ressentimentos do passado da tua história, mas eu quero te falar para você hoje, que Jesus tem uma nova história para você. Eu não sei o que você passou no teu passado, você sabe, como eu te falei, naquele livro lá,
só tem a história do dia que a pessoa nasceu e no dia que morreu, mas a tua história, Deus conhece, aleluia. Deus conhece o que você passou até o prezado momento, e nessa noite Ele fala para você: eu tenho uma nova história para te dar. Ele continua, aleluia, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. Diga aleluia. Diga aleluia. Então observe que essa mulher foi curada pela sua fé. O pai da menina ainda estava aguardando o seu milagre e presenciou o milagre desta mulher. Fala para o teu irmão assim: tem gente que vai presenciar o teu milagre. Quem crê, diga amém. Quem crê, aplauda o Senhor, aleluia. O nosso milagre, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E continua a palavra: e disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Aleluia. Ele continua: e disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o quê? Virtude. Foi por isso que eu vou dizer para você que você tem que ter o quê? Fé. Porque se eu e você não tivermos fé, não vai sair nenhum milagre dele. Se você não entender que você precisa tocar pela tua fé que você tem, para ver o teu milagre acontecer, porque essa mulher aqui, ela estava sem dinheiro, ela não tinha mais escape. Essa mulher, ela sofria 12 anos com fluxo de sangue. Essa mulher era humilhada, porque de acordo com a tradição judaica, a mulher que nos dias que as mulheres ficam, eram tidas como mulheres e quê? Impuras. E havia um tempo de reclusão daquela mulher, naquele tempo que ela estava ali, naqueles dias, até ela voltar de novo a deitar na sua cama, ao lado do seu marido. Agora imagine essa mulher 12 anos, dias após dias. E o que chama a atenção é que Jesus tinha o nome dela, a sua história, desde o dia que ela nasceu, escrita no seu livro. Jesus sabia o que ela estava passando, Jesus sabia o que ela estava enfrentando, todos os 12 anos da sua vida, 12 anos, dia após dia, quantos problemas, humilhações e perda essa mulher enfrentou, até chegar o dia que ela ia encontrar com Jesus. Quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, a tua história muda, e muda para melhor. Para melhor, pastor, aleluia. Porque essa mulher aqui, ela tem uma história, ela tem um encontro com Jesus, oh glória, aleluia. E diz lá a palavra do Senhor: então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. Preste bem atenção, qual foi a resposta que Jesus deu para ela, e essa é a mesma resposta que Ele dá para mim e dá para você nessa noite. Ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Aleluia! Tem força que é para Jesus. Diga assim: Jesus vai mudar a história da primeira mulher. Ele não esqueceu dela não, aleluia. Jesus não esqueceu de você não. Talvez você está aqui, você já ouviu o testemunho de alguém
que chegou depois de você, aleluia, e você fala que assim, mas o meu milagre não aconteceu ainda, aleluia, oh glória, não aconteceu nada para mim ainda, eu acabei de vir presenciar que aquela mulher foi curada, e o meu milagre, aleluia, oh glória, mas Jesus ele vem e muda. Lucas 8 diz assim, ó, aleluia, e estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, que é Jairo, dizendo, a tua filha já está o quê? Não incomodes o... Tem pessoas que falam para você assim, ó, o teu filho não tem jeito, tua mulher não tem jeito, teus filhos não tem jeito, não tem cura para você, porque já está morto. Para de orar por ela, para de orar por eles, para de orar pela tua família. Tem muita gente que está falando a mesma coisa que falaram para Jairo. Para de orar por ele, porque não tem jeito, não já está morto. É só enterrar. Oh, aleluia. Para de incomodar Jesus com a tua oração, oh glória. Não, aleluia. Continua orando, porque se você tem fé, se você crê, Jesus pode fazer o teu milagre acontecer. Oh glória, ele continua, oh glória. 50. Jesus, porém, ouvido, respondeu dizendo, não temas, crê somente, e será o quê? Salva. Fala para o teu irmão assim, crê somente, diga forte, crê somente, a tua família será salva, o teu marido será salvo, a tua mulher será salva, os teus filhos serão salvos, para a glória de Deus. Oh glória! Não temas, crê somente, oh glória! E ele continua, e entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e a mãe da menina. Aleluia! Tem hora que é assim, gente. Nem todo mundo precisa saber do teu problema. Sabe? Você conta o teu problema para fulano no trabalho, para ciclano, sai contando para todo mundo, achando que fulano e ciclano vai poder resolver o teu problema e não vai resolver. Não vai resolver. Quem tem que estar do teu lado é quem crê no teu milagre. Quem tem que estar contigo na tua causa é quem tem fé, como você tem, para ver algo acontecer de Deus na tua vida. E continua lá, ó. E todos choravam e pranteavam. E ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme. Continua. E riam-se dele, sabendo que estava... Tem gente que está ali, mas está rindo do teu problema. Por trás de você, daquele tapinha, sim ou não? Sim. Mas está doido para ver a tua derrota. Está doido para ver a tua destruição. Estão doido para ver você mal. Estão rindo, dizendo, está morto, não tem jeito, aleluia, oh glória. Mas tem gente do teu lado com fé, oh glória. Tem gente contigo que verdadeiramente está te apoiando, oh glória, que vai contigo até o último momento, oh glória, porque estão crendo contigo no Deus Todo-Poderoso, aquele que escreveu a tua história no livro, quando esse livro ainda nem existia. E ele continua. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo, levanta-te, menina. Aleluia. Você tem que orar com fé. Tem que orar com fé. E dizer para o problema, eu te repreendo, tu vais sair da minha vida. Aqui no caso, ela estava na cama deitada, disse, levanta a menina. Isso é o que? Autoridade. Você tem que aprender a orar com autoridade. Chamar a existência aquilo que não existe. Quem olhava, via a menina o quê? Morta. Mas Jesus disse que ela estava dormindo e mandou ela se levantar.
Tem hora que você precisa usar a fé, ou glória, e dizer que o teu problema, ainda que pareça perdido, eu estou crendo que Jesus vai mudar a situação, vai reverter o caso, ou glória. É só você orar com fé e crer. É hora de você ser mais ousado, aleluia, e clamar em favor de você mesmo e da tua causa. Ele continua falando, e o seu espírito, aleluia, voltou, aleluia. E logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. E de lá, e os seus pais ficaram o quê? Maravilhados. E eles lhe mandou que ninguém dissesse o que havia sucedido. Tem muita gente que vai ficar assim, ó, de boca aberta, de ver o teu milagre. Quem quer, levanta a mão e aplauda Jesus. Aleluia. Vou terminar, gente. Aleluia. Diga: Jesus liberta o homem e dá uma nova história para a sua vida. Marcos 5, rapidinho. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém o quê? Prender. Esse homem era o quê, pastor? Oprimido. Esse homem precisava de quê? De libertação. Esse homem, ele vivia no cemitério, nos sepulcros, aleluia, e ninguém podia conter ele. O texto continua dizendo, porque essa é a história dele, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia o quê? Amansar, aleluia, e andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com a história dele. Estava sendo escrita no livro da vida dele dia após dia. Deus estava olhando para aquele homem, aleluia, sabia que ele era um homem oprimido, sabia que ele sofria na mão dos espíritos imundos, aleluia. Mas quando Jesus entra, ele muda a história. Quando Jesus entra, ele liberta você do vício, liberta você do jogo, liberta você da prostituição, liberta você de tudo, porque Jesus, aleluia, ele é poderoso para te libertar. Se você colocar a tua fé nele, grandes coisas ele pode fazer na tua história. E ele continua, diga: Jesus. Aleluia. Jesus, vamos em Marcos 5, agora 8, né? Isso. Como Jesus ele entra na história, o que acontecia? O que aconteceu? Porque ele dizia: sai deste homem espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Estava vendo um filme uma vez, eu não lembro se era 300 ou era Senhor dos Anéis, isso. Filme interessante, eu vi o filme, tá lá, e de repente apareceu uma figura lá e alguém perguntou: qual é o teu nome? E ele disse: Legião. Eu falei: caramba, me arrepiei em casa. Quando ele falou lá, Legião, eu lembrei disso aqui da Bíblia. Eu sou Legião. Eu falei: meu Deus do céu, eu estou vendo esse filme aqui. Aleluia, aleluia. Lembrei disso aqui, porque eles eram muitos. E esse homem estava oprimido por muitos espíritos imundos. Essa era a vida dele. Mas Jesus chegou para mudar a situação. Jesus, ele quer mudar a tua e a minha situação. Não importa, aleluia, qual é a área que você precisa ser liberto ou liberta. O que eu entendo da palavra do Senhor é que para Jesus não tem problema grande nem problema pequeno. Ele pode fazer grandes coisas mediante o que você está passando, oh glória. E ele continua: e rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos.
para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou com um espinhadeiro no mar. E eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Meu Deus do céu. Quase 2.000 espíritos no corpo de um homem. Mas quando Jesus entra, ele entra e liberta. Liberta. O poder que o Senhor Jesus tem, ninguém pode deter ele. Diga, Jesus tem uma nova história para mim. Agora aponta para o Senhor assim, ó, para você. Aleluia. Você pode aplaudir a ele? Aleluia. Oh, glória. Jesus tinha uma nova história para esse homem. Aquele homem que andava no cemitério, nos sepulcros, que andava pelos montes ruivando, que ninguém podia amansar ele. Olha o que aconteceu com ele quando ele foi liberto. Marcos 5,18. Olha lá. E entrando ele no barco, aqui já é um homem já. Vou dar um nome para ele, Fred, tá bom? Aleluia. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora o quê? Endemoniado, que o deixasse estar com ele. Ele queria entrar no barco que Jesus estava entrando, indo. Aleluia. Ele queria andar com quem? Com Jesus. Ele queria andar com Jesus. Ele sabia que andar com Jesus era bom. Ele sabia que andar com Jesus valia a pena, aleluia. Você não está aqui por acaso, não. Continue caminhando, continue firme, porque vale a pena andar com Jesus. Toda vez que você querer desistir, olhe para você mesmo, conte para você mesmo o seu próprio testemunho e veja até onde Deus te trouxe no dia de hoje. E se lembre que Ele fez e está fazendo grandes coisas em você. E o texto continua. Jesus, porém, não lhe permitiu. Tem hora que Jesus diz o quê? Não. Está aqui, ó. Ele queria ir com Jesus. Mas Jesus não permitiu que ele fosse, porque havia um propósito. Tem propósito para você nesse lugar. Tem propósito de Deus para a tua vida nesse lugar. Aleluia. E o texto continua. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Aleluia. Você sabe que Deus teve misericórdia de mim, de você. Então é a hora de você abrir a tua boca e contar para todo mundo com grandes coisas o Senhor tem feito na tua vida. Porque todo mundo sabia quem você era no passado. Todo mundo sabia quais eram as práticas que você fazia. Oh glória! E todo mundo hoje sabe que Jesus entrou na tua vida, te libertou, e é necessário que você abra a tua boca e fala para todo mundo ouvir que Jesus te libertou, te salvou e te curou. Você pode aplaudir a Ele. Aleluia! Vou terminar agora no versículo 20. Aleluia! Olha lá, ó. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, com grandes coisas Jesus lhe fizeram. E todos se maravilham. Fala que assim, ó, a carabinha vai ficar pequena para mim. Aleluia, oh glória. Esse homem começou a anunciar em Decápolis o que Jesus fez na vida dele, o primeiro evangelista de Decápolis.
Tem muita gente que conhece a tua história. Você está esperando o que para ver a tua boca, hein? Está esperando o que para convidar esse povo para vir aqui nesse lugar? Porque ele não mandou ele para sua casa, por meio dos seus. Porque ele tinha família, mas enquanto ele estava lá naquele mundão lá, todo mundo que se afastou dele, aleluia, porque sabia quem ele era, conhecia a sua história de vida, uma vida derrotada, uma vida oprimida, uma vida com o diabo prevalecia, aleluia. Mas hoje não, glória, é hora de você abrir a tua boca. Jesus conta com você, ele manda você anunciar na carobinha para os teus, para a tua família, que ele fez uma grande obra na tua vida, e até aqui falou o Senhor. Vamos dar aplauso ao Senhor Jesus. Fiquem de pé neste momento. Eu vou orar com você agora, aleluia.